Genesis does what Nintendo. No início dos anos 90, essa frase não era apenas um slogan publicitário. Era uma declaração de guerra, que ecoava por todas as salas de estar do planeta, desafiando a ordem estabelecida. Imagine um mundo onde uma única empresa japonesa detinha 90% do mercado, ditando as regras de como você deveria se divertir e o que era considerado bom para o público jovem. Esse era o império da Nintendo antes da chegada de um furacão azul. Um império construído sobre as cinzas de uma indústria que quase desapareceu no colapso de 1983. Mas como uma empresa menor, vinda do setor de fliperamas e parques de diversão, conseguiu desafiar a gigante de Kyoto? A resposta está na audácia de quem não tinha nada a perder. Para entender o conflito, precisamos voltar ao comando de Hiroshi Yamauchi, o lendário e implacável presidente da Nintendo, que transformou uma fábrica de baralhos no centro do entretenimento mundial. Yamauchi não era um jogador, ele era um estrategista de negócios de punho de ferro. Ele criou um regime onde desenvolvedores externos eram obrigados a seguir regras contratuais draconianas. A Nintendo detinha o monopólio da fabricação dos cartuchos e do chip de segurança lockout, garantindo que ninguém publicasse um jogo sem a sua bênção e uma fatia generosa dos lucros. Enquanto a Nintendo reinava, a Sega, liderada por mentes que viam o videogame como tecnologia de ponta e não apenas brinquedo, preparava o seu cavalo de Troia, o Mega Drive, lançado em 1989. O console de 16 bits prometia trazer a experiência real dos arcades para dentro de casa, algo que o limitado hardware da Nintendo não conseguia acompanhar. Mas o hardware superior não era o suficiente para derrubar o Mario. Faltava um general que entendesse a mentalidade do mercado americano. Foi aí que entrou Tom Kalinske. Kalinske, esse executivo da Mattel, percebeu a falha fatal da Nintendo. Eles eram infantis demais. Ele decidiu que a Sega seria a marca cool, voltada para adolescentes e jovens adultos. A primeira grande decisão de Kalinske foi remover o jogo Alter the Beast do pacote inicial do console e substituir por uma nova aposta: um porco-espinho azul, ultra rápido. Sonic não foi criado apenas para ser um mascote. Ele foi projetado por Yuji Naka para ser o anti-Mario. Ele tinha atitude, usava tênis vermelhos de corrida e tinha um olhar desafiador. O contraste era proposital e brutal. Enquanto Mario saltava lentamente por colinas bucólicas, Sonic atravessava loops e cenários tecnológicos em velocidades que fritavam os circuitos. A Sega lançou o conceito de Blast Processing, embora fosse tecnicamente apenas um termo de marketing. Ele convenceu uma geração de que a Sega era sinônimo de velocidade e poder. As campanhas publicitárias da Sega começaram a ridicularizar a Nintendo abertamente. Eles mostravam o Game Boy como algo pré-histórico comparado ao colorido Game Gear. A Nintendo, acostumada com o silêncio de seus súditos, entrou em estado de choque. Yamauchi não aceitava que uma empresa inferior estivesse roubando sua fatia de mercado. A resposta de Kyoto veio com o Super Nintendo. O SNES era uma obra de arte tecnológica, focada em cores e som orquestral. Mas o dano à imagem da Nintendo já estava feito. A guerra atingiu seu ápice com o lançamento de Mortal Kombat. Enquanto a Nintendo censurava o sangue, a Sega liberava a violência através de um código secreto, conquistando os adolescentes. A Nintendo percebeu que precisava mudar sua cultura conservadora. Eles contrataram a Rare para criar Donkey Kong Country, provando que o SNES ainda era o rei dos gráficos. A rivalidade era tão intensa que as empresas começaram a se espionar. Cada detalhe do hardware rival era dissecado por engenheiros em salas fechadas, buscando uma fraqueza. Contudo, nos bastidores, a Sega do Japão e a Sega da América começaram a brigar entre si. O sucesso de Kalinske incomodava os executivos japoneses, que queriam retomar o controle. A Sega começou a lançar acessórios confusos como o Sega CD e o 32 Keys. Foi o início do fim. Eles estavam tentando esticar a vida de um console enquanto a tecnologia avançava. Enquanto os dois gigantes trocavam golpes, um terceiro jogador surgiu das sombras. A Sony, após uma parceria fracassada com a Nintendo, decidiu entrar no ringue com o PlayStation.
A Nintendo cometeu o erro fatal de ignorar o CD-ROM. Yamauchi temia a pirataria e a falta de controle sobre a mídia, mantendo a Nintendo presa aos cartuchos caros. A Sega, por outro lado, lançou o Saturn de forma apressada e desastrosa, destruindo a confiança dos varejistas e dos consumidores que haviam acabado de comprar o 32X. Em 1995, na primeira E3 da história, a Sony destruiu a Sega com uma única frase. Após a Sega anunciar o preço de $399, a Sony disse apenas $299. O público foi ao delírio. A Sega tentou uma última cartada com o Dreamcast. Era um console à frente do seu tempo, com internet integrada. Mas a marca Sega já estava sangrando financeiramente. A exaustão financeira e os erros de gestão forçaram a Sega a tomar a decisão mais difícil da sua história: abandonar o hardware para sempre e se tornar apenas uma desenvolvedora. A Nintendo, embora ferida pela Sony, sobreviveu graças às suas franquias imortais como Pokémon e Zelda, focando em experiência em vez de apenas potência. A guerra entre Nintendo e Sega transformou os videogames de nicho em cultura de massa. Ela forçou os criadores a pensarem como cineastas e músicos. Analisando a mentalidade milionária por trás dessa briga, vemos que o ódio comercial foi o combustível para a excelência técnica. Sem a Sega, a Nintendo seria estática. O marketing de guerrilha da década de 90 criou o conceito de fidelidade à marca que vemos hoje em empresas como Apple e Samsung. Os personagens que amamos hoje são veteranos de uma guerra que quase destruiu suas casas. Mario e Sonic não são apenas desenhos. São sobreviventes de uma era de ferro. A Sega hoje publica jogos para os consoles da Nintendo. O que antes era impossível se tornou a realidade de um mercado que aprendeu a colaborar para não morrer. O legado de Tom Kalinske e Hiroshi Yamauchi ainda vive em cada pixel. Eles nos ensinaram que o mercado não aceita vácuo. Se você não inovar, alguém virá para te destruir. A guerra dos consoles foi o rito de passagem para a maturidade da indústria. Ela provou que os jogos poderiam ser sérios, lucrativos e artisticamente profundos. Olhando para trás, percebemos que não houve um único vencedor. O vencedor foi o jogador, que recebeu as melhores experiências possíveis graças à competição feroz. A Sega perdeu a batalha das máquinas, mas venceu a batalha pela atitude. Ela mudou o DNA dos jogos para sempre, tornando-os rebeldes e rápidos. No final, a história de mentes milionárias como essas nos mostra que o maior risco é não arriscar nada. A guerra acabou, mas o legado é eterno. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos episódios.